esse nosso encontro eu intitulei de Educação, Ambiente de Conflito e Mediação, porque é assim que eu vejo o ambiente escolar, né? E essa frase que aí se encontra, eu aproximadamente 22 anos, todas as vezes que tinha contato com a comunidade escolar, acredito eu, né? Para quem não é de Campina Grande, mas deve saber, se é do universo escolar, Campina Grande possui algo em torno de 200 e poucas escolas municipais, 59 escolas estaduais e 13 faculdades, incluindo o instituto, ou seja, ensino, instituições de ensino superior, né? E eu tive a felicidade, se não ir a todos, mas uma parte significativa, eu acho que em torno de 70%. Acho que a minha fala, ela trilhou aí por uns 300 momentos, então eu ministrei em torno de 300 palestras nessas escolas. Então, tudo que será dito aqui é fruto dessa minha vivência de 22 anos, ainda permaneço em sala de aula, né? Eu digo que eu me considero um privilegiado, porque eu trabalhei com todas as séries, desde as séries iniciais, passando pelo Fundamental 1 e 2, o médio e o ensino, e algumas passagens no ensino superior, quando fui convidado, né? Em 2001, eu ingressei num programa educacional de resistência às drogas de violência da Polícia Militar. Foi aí que eu aumentou ainda mais a minha afinidade com o ambiente escolar, e foi justamente nesse ambiente que eu pude, vamos usar a expressão, estreitar os laços com a comunidade escolar. Então, graças a Deus, sempre fui muito bem recebido no ambiente escolar, por todos eles que eu passei, tá bom? Então, vamos dar continuidade. Tá. Olha só, se nós fizermos um retrospecto na nossa história, nós vamos chegar à conclusão de que os conflitos, eles se confundem com a própria existência da humanidade. Então, se a gente for lá para os tempos mais remotos, se a gente pegar, por exemplo, a mitologia grega, você vai ver lá uma série de registros, e o mais conhecido deles, certamente, é a famosa luta entre os titãs, né? Os 7 titãs lá na mitologia grega. Se a gente se reportar um pouquinho adiante, no período de Império, né, a gente vai se lembrar lá do episódio histórico do famoso cavalo de Troia que se deu lá em Troia, né? Então, a nossa história, né, desde o vindo lá de trás, tendo como referência a mitologia grega, até o mundo contemporâneo, onde nós nos encontramos, os conflitos, eles fazem parte da humanidade como um todo, independente dos ambientes, né? Nós estamos em meio a uma pandemia, mas paralelo a essa pandemia, nós temos observado o quanto a economia ela tem sido permeada por conflitos, né? E se a gente voltar um pouquinho no tempo, acho que em 1929, na famosa depressão, a famosa queda das bolsas, lá em Nova York, se eu estiver correto, a gente vai observar que foi um dos maiores problemas no campo econômico registrados na história, um dos conflitos sem precedentes. Inclusive, foi a partir dali que começou a surgir o profissional das relações públicas, hoje mais chamado de relações, foi desenvolvido como ciência, relações interpessoais e por aí adiante. As guerras mundiais, né, as primeiras, segundas guerras, e os países que ainda hoje permanecem em guerra declarada, né? As guerras nos espaços urbanos, né? Nós, acredito que vocês devem saber tanto quanto eu, nós somos um dos poucos, se não o único país no mundo em que utilizamos armas de fogo típicas de países que estão em guerras declaradas, né? Então, nós já tivemos aqui, por exemplo, na região da Paraíba, a apreensão de 2 ou mais armas que são utilizadas para derrubar helicópteros, né, a ponto .50. Os fuzis que hoje os policiais conduzem nas suas viaturas não são armas normalmente utilizadas em confrontos urbanos em outros países. Então, nós temos algumas coisas, nem tudo, nós sabemos que, como todo país enfrenta dificuldades, mas nós somos um dos poucos países no mundo em que temos a figura dos veículos blindados para ingressar
em comunidades, como é o caso do Rio de Janeiro. Então, os conflitos e na política, né, nós estamos a todo instante aí sendo, vamos usar essa expressão, bombardeados pelos conflitos políticos, né? A gente está se referindo à política partidária, mas é a partir dali que tudo vai ser devidamente dissolvido em sociedade, porque nos últimos anos nunca fomos tão, me parece que as pessoas estão mais assim, se afeiçoando mais à política, muito embora seja uma política, permitam-me usar essa expressão, a política partidária, mas é verdade que as pessoas têm participado cada vez mais. E se nós entendermos, para fechar esse primeiro slide, se nós entendermos política como a forma como iremos definir, como iremos viver, então a questão partidária ela deveria ser, em tese, insignificante, muito embora todas as decisões de uma nação perpassam por por esse viés político, né? No momento que nós nos reunimos nas nossas casas para discutir sobre coisas do ambiente familiar, ali está sendo desenvolvida uma política de convivência entre as pessoas que ali estão. Eu acho que é essa política que nós deveríamos nos dedicar um pouco mais, né? Então, eu acredito que até aí está dando tudo certo. Vamos adiantar então. Aí. Eu entendo o ambiente escolar como um ambiente mediador, né? Porque todas as inquietações de uma comunidade, elas perpassam por esse ambiente. Na verdade, deveria ser lá o início, se não o fim, mas o início de toda e qualquer mudança significativa em sociedade. Daí um dos motivos pelos quais eu adotei aquela frase lá na frente, porque eu não acredito em nenhuma mudança significativa em nenhuma sociedade do mundo se não for pelo viés educativo. Porque é lá que está a comunidade. Em sua maioria, as pessoas que estão em salas de aula nas diversas escolas no mundo, essas pessoas residem próximos às escolas. Então, no momento que a gente desenvolve qualquer coisa, um programa, um projeto, umas aulas propriamente ditas, então ali nós estamos dialogando com um morador daquele ambiente, né? E é lá que vai também ser a escola será a mola propulsora de mudanças, né? Mudanças tanto no ambiente onde a escola está inserida, como mudanças das pessoas que ali estão, né? É o próprio, acho que foi Paulo Freire que disse isso, se eu estiver correto, a escola é ambiente de gente feliz, não era para ser sinônimo em alguns momentos de sofrimento ou algo que se assemelhe. A escola, antes de qualquer coisa, é um ambiente de gente feliz, né? E eu entendo, um dos títulos do meu trabalho monográfico era Escola, Espaço Privilegiado de Prevenção. Eu entendo que o ambiente escolar ele é um espaço privilegiadíssimo por esses pontos que eu acabei de elencar. É lá que a comunidade está, então estaremos dialogando com o aluno e o morador ao mesmo tempo. As mudanças por ali, sejam elas de quais naturezas forem, elas serão cogitadas nesse ambiente, né? E também, ao mesmo tempo, ela é uma escola intermediadora. Mas eu queria aqui, que foi o que eu disse inicialmente, remeter a um evento que aconteceu, e eu não tenho dúvidas disso, aconteceu há 3 meses atrás, que foi o 14º Fórum Brasileiro de Segurança Pública. E a delegada daqui da Paraíba, que é responsável pelas delegacias especializadas da mulher, ela disse uma coisa bastante interessante. E daí porque eu coloquei esse nome intermediador aqui, né? Escola, ambiente intermediador. Ela disse que no momento em que as aulas foram suspensas e passaram a ser online, quebrou, houve um rompimento da comunicação com as delegacias. E as mulheres que eram assistidas, que são assistidas pelo programa de proteção à mulher, elas ficaram meio que assim, porque a escola era o ponto
de intermediador, porque era lá que a mãe às vezes chegava machucada, era lá que a mãe fazia as queixas, era lá que o professor, a professora, quando o aluno era entregue aos pais, se percebia alguma coisa e dali surgia uma comunicação, né? Então, eu achei bastante interessante, né? Eu nunca tive dúvidas disso, né? Que, sobretudo, há alguns anos, a gente tem observado o quanto Teodósio, seja bem-vindo, Teodósio. Teodósio é um grande amigo nosso, policial também, né? Filósofo de formação e tem uma contribuição significativa na sociedade campinense. Poucos o conhecem, mas ele tem um trabalho belíssimo e a gente pode até conversar em off posteriormente. Então é isso aí, né? A escola como espaço intermediador, tá? Podemos dar sequência então, por favor? Isso. Talvez isso aqui não seja novidade para muita gente, mas eu acredito que seja sempre pertinente a gente estar, volta e meia, nos remetendo a isso, porque isso aqui, quando nós falamos de educação, né, a gente não está restrito única e exclusivamente a tudo aquilo que acontece no ambiente escolar ou no tocante ao ensino, aprendizagem. Eu quero trazer aqui para vocês aquilo que eu entendo como sendo as questões de pano de fundo que refletem diretamente na educação, né? Não é novidade para ninguém, isso foi a Organização Mundial de Saúde que disse, acho que foi um ano retrasado, uma das declarações, e vocês certamente sabem, tanto quanto eu, pois são da área, né? Para cada R$ 1 que se investe numa nação, se economiza R$ 4 em saúde pública e nos aspectos relacionados à segurança, né? Acho que alguém disse em algum momento da vida que a escola, a educação, quando ela atinge a sua função social, né, muito mais que transmitir conhecimentos, mas formar cidadãos, no sentido amplo da palavra, é, esse é um cidadão que irá transgredir menos as leis do seu país, né? E hoje nós vivenciamos aquilo que Emile Durkheim já disse há alguns anos atrás, que é a anomia social, né? Então as pessoas perderam os limites, né? Aqui nós temos na nossa cidade, por exemplo, que não é diferente das demais cidades, você vai ter o semáforo, você vai ter o agente de trânsito, você vai ter a viatura, você vai ter o redutor de velocidade, você vai ter a câmera e o cidadão ainda transgride, né? Então a gente perdeu a noção de limite enquanto sociedade. O Instituto Trata Brasil, em 2019, nos diz que o Brasil tem 50,3% dos domicílios brasileiros com coleta de esgoto, apenas 42 são tratados. Isso aqui é uma questão crucial, né? Porque isso vai ter uma repercussão no adoecimento da população, na desnutrição, e essa criança que vai ser recepcionada pela escola, né? Então, nada está desconectado, né? Como a minha formação é na área de ciências sociais, e isso é muito discutido no ambiente das ciências sociais. E os educadores que aqui se encontram, e por que não dizer os profissionais de segurança pública que nos assistem nesse momento, sabem tanto quanto eu. Eu já fui, por exemplo, né, quando estava na atividade policial, eu já fui, por exemplo, para uma tentativa de homicídio que foi gerada pelos dejetos que corriam a céu aberto na comunidade. Aí vamos fazer uma reflexão aqui bem simples, sem ser especialista em absolutamente nada, né? Não precisa estar diante de uma estante cheia de livros ou ter N graduações ou pós-graduações para saber disso. Se o poder público, por exemplo, municipal, tivesse chegado lá e dotado aquela comunidade da estrutura básica, não havia necessidade da polícia estar lá, né? Então, nada está desconectado. Vamos para frente, então. Meus queridos, antes que eu esqueça, eu peço a vocês que, se porventura eu estiver falando muito rápido, basta dar uma faladinha aí no chat, que a gente está sendo auxiliado aqui, por Maria Clara aí pela professora Angélica, e eu vou aí adequando melhor a minha fala, tá?
Por que é que nós estamos condenando uma geração de crianças há décadas? Aqui tem um negócio espetacular, né? Que ao mesmo tempo é uma informação um pouco negativa, mas certamente quem não teve oportunidade de assisti-lo, talvez não tivesse conhecimento dessa informação. Eu acredito que foi em 2016, um fulano chamado Eduardo Giannetti Fonseca, ele deu uma entrevista num programa intitulado De Frente com Gabi, né, Marília Gabriela, e ele disse uma coisa que eu achei espetacular e que vai somar a essas ilustrações, essas informações que eu trouxe para vocês. As palavras são do professor Eduardo Giannetti Fonseca, pós-doutor em economia. Aproveitando o ensejo, leiam os livros dele. Eu tive o privilégio de ter lido 3 livros dele, indico demais. Né? Ele lançou agora o mais recente, Um Anel de Gizes, muito bacana, não li ainda, mas pretendo ler. Mas se puderem, leiam Felicidade, Auto-Engano e Trópicos Utópicos. Né? Aprendi muito com os livros dele. Mas vamos à fala dele lá em Marília Gabriela. Ele disse o seguinte, que recentemente foi divulgado um estudo, não recordo se ele disse a fonte, mas se vocês forem botar no YouTube, botar a entrevista dele, de Eduardo Janete diante com Gabi, de frente com Gabi, vocês vão ouvir ele dizer isso. Uma criança desde a mais tenra idade, vamos entender aí como sendo 0 e 2 anos de idade, essa criança ela vai precisar de 87% das substâncias metabólicas para a formação do seu crânio e dos neurônios, o desenvolvimento dos seus neurônios. Se nesse período essa criança foi acometida de algum parasita, de desnutrição, de epidemias, né? Essa criança ela vai ter complicações que vai perdurar pelos próximos anos da vida dela. Então é essa criança que vai se apresentar com dificuldades cognitivas em alguns momentos em sala de aula. Então, assim, eu achei isso uma informação espetacular, não poderia deixar de trazer para vocês, porque se a gente pensar que nós temos apenas 51% dos nossos domicílios, né, dotados de esgotamento sanitário, então nós estamos, sim, há décadas, condenando uma geração de crianças a um fracasso cognitivo e certamente no campo da educação não precisa ir muito distante para pensar, né? Fica aí essa reflexão, se puderem, mais uma vez reforço o- a leitura dos livros dele, se assim vocês puderem, tem muito aprendizado lá. Vamos seguir então? Uma outra coisa que eu não poderia deixar de falar, né, que é algo também crucial, que a importância do acompanhamento materno, né, das mães, para que essa criança ela chegue na sua idade escolar saudável sob vários aspectos. E aí eu trouxe alguns países, né, o exemplo de alguns países, a Alemanha, por exemplo, que permite que a mulher acompanhe o seu filho até os 3 anos de idade, o Canadá, 2 anos, a França, 1 ano e 2 meses, e o Brasil é uma proposta de 180 dias, mas até hoje, legalmente falando, são 120 dias. Isso aqui tem uma implicação fantástica, não é? Porque aqui nos países que não são considerados países subdesenvolvidos, há essa prioridade no acompanhamento da mãe, né? Nós sabemos que o primeiro contato das mães se dá lá ainda no período intrauterino, né? Ainda na gestação, com o complemento da amamentação, né? E nós sabemos que isso tem uma repercussão fantástica, porque, à luz da psicologia, os educadores que aqui estão certamente sabem isso de cor e salteado, eu me considero apenas um curioso da educação, que o caráter da criança ela se constrói entre 5 e 7 anos de idade. Né?
E esse acompanhamento, ele é fundamental, porque simplesmente para que nós possamos entender melhor, muito mais que entregá-lo à sociedade nutrido, com as substâncias que ele deveria ter para um bom desenvolvimento cognitivo, né? Alimentar, físico, psíquico, aí vai batendo aquela história que eu falei logo nos 3 primeiros slides. Essa criança, ela dificilmente na fase de adolescente, de adulto, ou por que não dizer na fase idosa, trará problemas para a nação se envolvendo com delitos. Olha só, que repercussão fantástica, né? Se vocês tiverem oportunidade, aí vai mais uma dica de livro, leiam A Ética do Cuidado, que é de um fulano chamado Donald Woods Winnicott, né? Ele tem um livro curtinho, A Ética do Cuidado, e ele vai fazer esse passeio da importância desse acompanhamento materno por parte dos pais e a repercussão disso numa sociedade. Não precisa ir muito distante, basta você deve ter se deparado em algum momento da tua vida com crianças que só não batem nos pais porque em alguns momentos falta-lhe espaço. E olhe que na minha atividade profissional eu já vi, de fato, crianças literalmente bater nos seus pais no rosto, diante da polícia. Então, muito mais que favorecer para esse acompanhamento mais de perto, isso tem uma questão de cunho social fantástica, que é esse acompanhamento materno e a atenção que as outras nações dão, né? E é interessante que as mães que aqui estão nesse ambiente já devem ter ouvido isso, quando se fala em aumentar esse período, há uma série de críticas, porque acredita-se, né, eu vou usar uma expressão vulgar, permitam-me usá-la, que essa mãe fica de casa de perna para o ar, e não é bem isso, né? Aqui e acolá pode ter alguma que de fato faça isso, mas em sua maioria, certamente deve cuidar dos seus filhos, né? Então vamos adiantar. Como é que está o tempo, cara? Eu elenquei aqui um dos pontos dessa nossa conversa, eu considero uma conversa, né? Que são os principais desafios enfrentados pelos educadores. Eu vou voltar aqui um pouquinho, se vocês me permitem, só para frisar que parte das minhas falas, ou da minha fala, sobretudo nos próximos tópicos que eu irei tratar, é fruto da minha vivência de 22 anos em sala de aula, que eu não tenho como uma verdade, mas que, como um bom observador que sou na atividade policial, e passei a, vamos dizer assim, né? Permitam-me usar essa expressão, eu passei a torná-la melhor em qualquer ambiente que eu esteja, seja ele de cunho policial ou não, né? Eu sou um observador da sociedade, gosto de observar, de ler e tantas coisas. Então, parte do que vocês virão vai ser fruto dessa minha vivência nos ambientes socioescolares que passam dos 300, acredito eu. E aqui eu aproveito para que nós façamos uma interação para aqueles que assim desejarem. Será disponibilizado aí no chat um link. E eu gostaria que vocês apontassem 3 palavras que vocês poderiam mencioná-las como sendo os desafios enfrentados pelos educadores no ambientes escolares. No entendimento de vocês, quais são, se vocês pudessem definir no ambiente escolar, a preço de hoje, em meio à pandemia, estando conectados ou não, ou no período que antecede a pandemia, a gente tem falado muito da pandemia, né? Mas eu acredito que essa é uma reflexão para o antes, o pós, o durante, porque mais cedo ou mais tarde, certamente, haveremos de nos encontrar nos diversos ambientes escolares, como fazíamos anterior à pandemia. Então, no tocante aos conflitos, acredito que as coisas não
Acho que as alterações passaram a serem outras, né? A gente vai falar um pouco desses conflitos na minha ótica, mas fiquem absolutamente à vontade para mencionar aí, no entendimento de vocês, se assim desejarem, quais são as palavras que vocês consideram que definiriam esse momento, né? Tá. Alguém falou aqui em conflitos, né? Que permeiam toda a nossa sociedade, omissão dos pais, espetacular, ausência de apoio, bacana, alunos sem regras, escola negligente e sobrecarga, né, de trabalho. Sobrecarga de trabalho. Nós bem sabemos, isso não é de hoje, né? E aí eu aproveito, e aí me vem em mente agora um livro que eu li ainda na graduação de um fulano chamado Moacir Gadotti, vocês devem ter acesso a esse livro, não recordo bem, o título do livro me foge da memória, mas eu me lembro bem que vai cair nessa história da sobrecarga de trabalho. Pais irresponsáveis, né? Mas vamos voltar à carga de trabalho para poder chegar nos pais irresponsáveis, para eu não viajar muito na maionese. O que é que acontece? É, Moacir Gadot, no livro dele, eu me lembro até da página, não recordo o título do livro, já pensou? Mas deixemos para lá. Ele vai dizer assim: a nossa situação, ele falando enquanto educador, a nossa situação hoje é difícil, pois os pais entregam seus filhos às escolas para que estas os alimente, resolvam seus problemas de ordem psicológica e, se sobrar um tempinho ainda, dê um palpite ali entre os casais. Então, traduzido em miúdos, né, essa responsabilidade e irresponsabilidade, corrigindo, apresentada pelos pais, ela não se dá única e exclusivamente naquele que Donald Woods Winnicott chamou de ética do cuidado, no cuidar. Cuidar não de trocar fralda, de botar papinha na boca, cuidar no sentido amplo da palavra. Né? Então, essa irresponsabilidade, se a gente fizer um retrospecto, não precisa ser especialista em nada, basta a gente visitar esse ambiente onde essa pessoa está inserida, que a gente vai ter mais ou menos uma noção da dinâmica. é, é, Talvez saibamos onde está o fio da meada, né? A omissão dos pais, perfeito. Passemos adiante, então, que eu queria abrir um espaço grande para que vocês pudessem fazer as colocações de vocês, mas eu acredito que até aqui esteja tudo indo a contento, mas fiquem absolutamente à vontade se houver algum empecilho durante a minha fala, seja por um motivo qualquer. Sim, vamos lá. Tá. Olha só que bacana. Exatamente o que vocês disseram, salvo algumas palavras, né? O medo, ele impera na sociedade brasileira. A gente está se referindo aqui àquilo que eu pontuei como sendo uma das maiores dificuldades apresentadas pelos educadores, na minha ótica. Alguém que está em sala de aula até hoje e que tem um laço estreitado com as comunidades escolares, posso usar essa expressão em Campina Grande, por que não dizer em outros estados, porque fiz curso fora também, Rio de Janeiro, Alagoas, Maceió, Pernambuco, né? O medo é um dos males identificados no século XXI. Em períodos de pandemia, nem se fala. Né? Vivemos aquele que Thomas Hobbes, no seu célebre livro intitulado O Leviatã, nos diz com tanta propriedade, a guerra de todos contra todos. Esse fulano que se aproxima de mim, sei lá quais são as intenções dele. Né? Então a gente já começa a olhar para o outro atravessado. Até mesmo alguém que se aproxima para nos pedir alguma coisa. E o medo foi algo que ficou muito nítido durante as minhas intervenções na escola por parte dos educadores. Né? A ausência de apoio de uma equipe que pudesse dar apoio no professor, seja nos períodos mais conturbados, mas de maneira efetiva, anualmente, os 365 do ano. 365 dias do ano, perdão. Né? E nesse sentido, a gente vai ter educadores que estão doentes, eu conheço inúmeros professores e professoras, né, que estão afastados em função de estresse, depressão e tantas outras doenças em função do seu exercício profissional. Né?
As múltiplas funções, vocês já disseram com tanta propriedade aí, né? Que não se restringe vou usar essa expressão apenas, mas vocês não estão querendo diminuí-los, mas não se restringe à sala de aula, né? Tem todo uma gama de atividades pedagógicas ou não, como nós falamos há poucos instantes, esse acompanhamento mais aproximado, mas, sobretudo, em coisas que não são de competência dos professores, que, em tese, se vocês me permitem, eu queria abrir um parêntese aqui, por favor. Eu sempre dou de exemplo esse cara, existe um psicólogo norte-americano chamado Henry Schuft, e ele desenvolveu a teoria da aprendizagem. E ele tem uma coisa lá que eu achei espetacular e acho pertinente trazer para vocês, que ele vai explicar como se dá a aprendizagem da criança, né? E é interessante, para eu ser bem sucinto, ele vai dizer o seguinte, em linhas gerais isso, de 0 aos 2 anos de idade, a influência única e exclusiva dos pais sobre seus filhos. Então, aquela conversa do alisar na barriga, a conversa aproximada, a criança se mexer em função da voz dos pais, né? Esse acompanhamento ainda na fase da gestação, de 0 a 2 anos de idade, essa, essa influência é única e exclusiva dos pais. Hoje, a partir dos 4 anos de idade, corrijam-me se eu estiver errado, que era 5 anos, né? Ingressou na escola a criancinha, séries iniciais, hoje os berçários, a criança já começa a deixar o seu mundinho, as suas 4 paredes, e ter contato com o mundo externo. O que dirá Henry Schuft? Dos 5 a 12 anos de idade, ele já começa a ter contato com o mundo externo e ele começa a se identificar com algumas figuras. Não é à toa que crianças, né, ao retornar da escola, elas convidam os pais, os irmãozinhos, para que se sentem e assistam a aula deles. Então, ele começa a ver na figura do professor um referencial. Então, já não é mais apenas os pais, já não são mais apenas os pais. Começa a ver na figura do professor um referencial. A partir dos 12 anos de idade, e eu vou me referir à cidade em que eu moro, Campina Grande, a partir dos 12 anos de idade, essa influência é única e exclusiva dos amigos. Então, o pai ou a mãe que não faz o seu deverzinho de casa do 0 aos 2 anos de idade, 5 anos de idade, é bem provável que vai acontecer o que aconteceu em alguns momentos quando eu estava no patrulhamento, né? Eu chegava em escolas em que o educador, se é que podemos chamá-la assim, pegava a criança, 3 anos de idade, e dizia, sargento, com esse aqui eu não posso mais, né? Então, aí a gente vai voltar àquela história do acompanhamento, no sentido amplo da palavra, né? Eu costumo dizer que a educação, né, é importante, a educação formal, né? Não há como pensar no cidadão se não tiver a devida, é, o devido acompanhamento nas escolas e tal, isso aí está perfeito. Entendo perfeitamente os educadores, né? Agora, no período que antecedeu o ingresso dessa criança da escola, existe todo um deverzinho de casa que deveria ter sido feito e que mais tarde não adianta colocar a culpa na professora, no professor, na gestão, no governador, no vereador e aí por diante, né? Precisa se fazer o deverzinho de casa, né? Excesso de burocracia. Recentemente eu tenho muito contato com professores de faculdades e eles disseram, sargento, a aula em si ela não é tão ruim. A gente teve alguns problemas para ajustar, né? Nós não estávamos habituados a aulas online, sejamos honestos, tivemos um pouquinho de dificuldade. O problema é a burocracia. Os relatórios, o cara dá uma aula de 1 hora, só a título de exemplo, e ele passa 3 horas, por exemplo, preenchendo formulários, né? Complemento salarial, fazendo com que essa necessidade de um complemento salarial, fazendo com que o educador tenha que ministrar aula, e daí a gente vai voltar na história das doenças, das múltiplas funções,
dos alunos sem limites, que eu esqueci de colocar, perdão, alunos sem limites, né? E aí nós estamos aqui, né, mesmo que online, mas diante de pessoas que são da área da educação, profissionais, nós temos ainda, vocês podem discordar de mim, fiquem absolutamente à vontade, estamos para construir o conhecimento juntos. Temos professores permissivos demais e autoritários demais. Eu vi professores presenciei a atitude de alguns educadores, que nós, né, que somos achincalhados constantemente pela mídia, hoje talvez nem tanto, né? Nós policiais, eu falo nós policiais porque eu saí da polícia, mas continuo sendo um policial, que eu não desenvolvi esse comportamento autoritário. Felizmente é uma minoria insignificante, eu volto a dizer, sou um privilegiado, boa parte dos educadores com quem eu tive contato, eu poderia citar aqui 1 milhão deles, são pessoas que estão ali, de fato, com o único propósito de contribuir para que nós tenhamos cidadãos no sentido amplo da palavra. Né? Eu não vou mais me prolongar nesse momento para que a gente não acabe a enveredar em outras vertentes, mas fica aí a dica para que nós possamos. Eu gostaria até de, no final, se vocês quisessem sugerir um outro tema para que nós pudéssemos conversar. Eu acho que tem muita coisa nesse universo a ser conversado. Cada um desses aí, como diz um grande amigo meu, daria uma live, né? Mas aí eu vou deixar vocês à vontade. Vamos seguir então? Por favor, vão dando aí o feedback, tá? Para que nós, para que eu tenha certeza de que as coisas estão saindo dentro do esperado por vocês. Porque isso aqui foi preparado com muito carinho para vocês. E agora eu passo a falar um pouquinho da escola, né? Eu, em 2015, um dos meus trabalhos monográficos, que buscava saber a atuação do gestor à frente da escola, como era que o gestor estava agindo, né? Para amenizar as questões relacionadas ao uso abusivo de drogas e à prática de violência no ambiente escolar. E eu me lembro que eu implementei uma pesquisa em 10% das escolas municipais e estaduais, perfazendo um total de 22 escolas à época, né? Então, e lá, mais da metade das escolas ainda estavam com seus regimentos internos a serem concluídos. Meus irmãos, permitam-me chamá-los assim. O regimento interno, os educadores que aqui estão sabem muito melhor do que eu, né? Dentro da estrutura organizacional da educação, é um instrumento imprescindível, indispensável. Eu fico muito feliz, por exemplo, eu esqueço nunca mais disso, uma das vezes que eu fui à escola Nezinha Cunha Lima, zona leste da cidade, e lá no artigo 56, não esqueço nunca mais disso, irá dizer isso: o aluno que se envolver com atos de indisciplina ou que gere um desconforto para os seus pares, é mais ou menos isso, o artigo 56 do regimento interno. Posterior às nossas conversas sucessivas em salas de aula, nunca mais se observou absolutamente nada em se tratando de violência no ambiente escolar, né? Então, o regimento interno, né, muito mais que favorecer para a docilidade dos corpos, fazendo uso da fala de Michel Foucault, o cara que mais estudou dois segmentos em sociedade, a prisão e as escolas, e muito mais que propiciar a docilidade desses corpos, o regimento interno ele vem para dizer que do muro para dentro há regras, tanto quanto deveria existir nos ambientes em que essas pessoas moram. Encontrei, né, aí vocês concordem comigo ou não, é a minha percepção, escolas permissivas, não, quando tinha um regimento interno, não havia é, é, uma relação de causa e efeito, vamos usar essa expressão, eu estou querendo dizer que uma vez cometendo tal artigo, esse aluno seria punido, né? A questão não é estar catando ninguém para estar punindo, mas a pessoa, o estudante, o aluno, seja ele de qual série for,
ele precisa entender que no ambiente em que ele está, há regras que precisam serem cumpridas. E a própria escola, ela flexibilizava isso. As regras estavam claras. Aí fica aqui uma, uma, uma reflexão em torno de uma imagem muito comum, até vista até hoje nas escolas. Você entra lá e diz, artigo 331, corrijam-me aí os amigos da área penal, né? Desacatar funcionário público no ato no exercício da sua função, alguma coisa dessa natureza. E os alunos estão lá desacatando a troca de caixa, vamos dizer assim, vulgarmente falando. Não é que a cada desacato a gente vai pegar, mas se não for para cumprir o que está ali, não adianta botar aquele papel. Né? O descumprimento de regras, que tudo está interligado, né? Se nós decidimos de maneira coletiva que para que a convivência se desse de maneira harmoniosa, tem que haver o cumprimento das regras que nós acordamos. Senão não passa de um papel na parede como todos que nós temos. Né? Outra coisa que eu observei era uma falha na comunicação. A gestão, os educadores, eles não se conversavam. O que era decidido não tinha uma, uma, uma continuidade de ação. Né? Nós precisamos, né? Eu dizia lá, alguns educadores, e boa parte, permito-me fazer essa colocação, boa parte dos desentendimentos interpessoais, eles se dão justamente por conta de falhas na comunicação. Se você pegar os episódios de agressões dentro da escola, você vai verificar que boa parte deles foram gerados por essa falha na comunicação e que se perpetuaram, que não foram devidamente ouvidos, que isso não foi passado a pratos limpos, em pratos limpos, e que mais tarde se combinou com um ato agressivo exorbitante. Falha na comunicação. Poderia ter sido intermediado ou mediado por um professor mediador, né? A violência no ambiente escolar eu queria que vocês me permitissem fazer aqui só voltar um pouquinho no tempo, 2002, não esqueço nunca mais disso. A Unesco divulgou um estudo intitulado O Retrato da Violência nas Escolas Brasileiras, e eles visitaram 14, eles elencaram lá as 14 principais escolas, perdão, com as 14 principais capitais do país. E lá ficou comprovado, se vocês botarem lá Unesco, o retrato da violência nas escolas no Brasil, 2002. Por que eu trago isso? Não, Brandão, isso está ultrapassado. Isso foi 2002, mas no gênero completão, a gente tem alguns locais. Recentemente saiu um daqui publicado pela UEPB, saiu um do âmbito nacional, um deles é esse, mas tem estudo mais recente. Mas eu quero me remeter àquele. Né? 2002, 77% das escolas públicas e privadas do Brasil, não das 14 principais capitais do país, não adotavam as medidas básicas de segurança. E a primeira delas, o fardamento. Né? O fardamento. Uma identificação do aluno. Quando a gente está falando de violência, aquela que é mais visível, que ganha a mídia, mas aqui ninguém, né? Todos nós sabemos, vocês que nos assistem sabem tanto quanto eu, que a violência simbólica é algo gritante em todos os espaços sociais, sejam eles virtuais ou não. Né? Basta ver as constantes postagens se a nossa referência for as redes sociais. Mas ali no tete a tete, no olho a olho, a violência simbólica é algo é, assim, muito presente nos ambientes escolares. E isso, às vezes, passa despercebido em alguns momentos. Né? Aqui é um dos pontos, né, esses 5 pontos que eu elenquei, é aquilo que eu entendi como sendo, vamos dizer assim, os pontos sensíveis
para a gente combater os conflitos nos ambientes escolares, né? Vamos adiante. Como é que tá o tempo? Esse é o último. É. E aí eu não poderia sair daqui sem é, 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 dar algumas. Isso não é bem uma sugestão, né? É aquilo que eu acredito, não deixa de ser sugestão, é aquilo que eu acredito que é possível se fazer para que nós nos mantenhamos coesos, focados no mesmo objetivo e tornarmos, quiçá, a escola dentro daquele, da proposta que lhe é peculiar, né? De formar cidadãos. Não que as nossas escolas estejam muito ruins, as coisas estão perdidas mesmo, então não é nada disso, né? Nós sabemos que nesse universo temos tanto escolas exemplos, como educadores que são exemplos, como alunos que são exemplos, né? Eu não consigo pensar numa educação cuja gestão não seja participativa, né? Me parece que em alguns momentos isso fica no campo da formalidade, né? Formação de conselho, conselho de classe, conselho não sei de quê, não sei de quê, mas esse universo ele deve ser ativo, participativo, com a fala do aluno, com a fala dos pais, e não com decisões de cima para baixo, como normalmente nós acompanhamos, né? Eu fui de uma época, não faz muito tempo, vou fazer 52 anos de idade, eu fui de uma época em que os gestores eram indicados. Hoje me parece, corrija-me se eu estiver errado, que é uma indicação, que é já uma grande vantagem, que é a eleição direta, né? Que eu acho um ponto extremamente positivo, mas aí cabe a gente fazer uma reflexão até que ponto o que mudou de significativo nessa gestão? Será que ela se tornou mais participativa? Né? Mas eu não acredito em gestão, eu só acredito em melhoras na educação como um todo, se essa gestão ela for participativa. Né? Gestão participativa, na minha humilde, continua da mesma forma. Olha aí, a professora Kleber acaba de dizer, por indicação. Né? Se a educação for boa para a comunidade escolar, parabéns. Se não, que na maioria das vezes, né, corrijam-me se eu estiver errado, não é, né? Mas, enfim, eu acredito em gestão participativa, porque eu posso dar aqui inúmeros exemplos, e se vocês me permitem, eu queria dar apenas um. Escola Augusto dos Anjos, não me lembro agora o nome da professora, fantástica ela, uma senhorinha de quase 60 anos de idade. Todo mundo sabe, a escola é cercada de, de, de influências negativas, sem que pese os fóruns estarem por lá, mas ela desenvolveu um trabalho espetacular durante a permanência dela lá. Os pais eram lá. Quando eu chegava para ministrar minha aula, os pais estavam lá. E ela sempre em conversa, sempre buscando melhoria. Professora Alda, isso. Um beijão bem grande para ela. Certamente ela não nos ouve, mas quem a conhecer, dê-lhe um abraço por mim. Ela ficou muito tempo lá na gestão da escola. E tantas outras que eu poderia mencionar aqui, a professora Sônia Cavalcante, né? A atual chefe da terceira região de ensino, Socorro Cordão, tem uma passagem nesse aspecto aqui espetacular pelas escolas, pelas pessoas com as quais eu trabalhei, né? Então, que eu conheci de perto o trabalho e que a gente deu o suporte. Acredito também que precisamos falar a mesma língua, né? Então, o que for decidido na gestão tem que ser dado continuidade por parte dos educadores. A gente precisa falar a mesma língua, né? Não é a mesma coisa de um pai cujo filho faz algo de errado e a mãe vai e passa a cabeça por cima. Precisamos falar a mesma língua. Precisamos decidir o que é melhor para os nossos filhos. Precisamos decidir o que é melhor para os alunos, desde que o aluno sinta-se partícipe, né? Ou parte de tudo que está sendo discutido, sujeito ativo, sair da condição de mero espectador e torne-se protagonista da sua própria história.
ou contribuir para mudá-la, não é? Rede de apoio articulada. Em 2007, eu trabalhei no Rio de Janeiro, integrei vários projetos sociais por ocasião dos Jogos Pan-Americanos. Trabalhei com 10.824 jovens de 18 e 24 anos de idade. Trabalhei com 1.000 pais de 119 comunidades. Em 2007, já se falava em rede de apoio articulada. Né? A gente está falando aí, a escola por si só não tem como andar só, né? É redundante, mas vocês entendem? A escola por si só ela não anda se não tiver o apoio de uma rede, né? Seja a equipe multidisciplinar, seja as equipes interdisciplinares, seja o apoio de órgãos externos. A Polícia Militar, diga-se de passagem, tem dado a sua contribuição significativa com o PROERD, por exemplo, né? E tantos outros projetos que lá existem. E Conselho Tutelar, Vara da Infância, né? Sem melindres, sem, usando a expressão das redes sociais, sem mimimi, né? Quando houver necessidade, que venha um órgão que pode nos ajudar, né? Precisamos ter nesses ambientes regras claras, bem definidas, com relação de punição, se necessário for. Né? E, por último, eu acho que eu não mencionei logo no início, mas não é tarde dizer, para mim, é, é, tudo é uma construção. Né? Quem se propõe a trabalhar em qualquer universo, seja ele de qual natureza for, e aqui nesse foco a educação, é um projeto inacabado, né? Foi algo que ficou muito claro na minha mente quando eu ingressei na faculdade em 1998, é que os projetos, para serem bem-sucedidos, eles são ou devem ser inacabados, né? Agora, é uma construção. Esses 365 anos, perdão, dias do ano letivo, eles certamente serão muito mais tranquilos se essa construção se der lá no início, né? Se eu fosse falar aqui sobre violência no ambiente escolar, daria umas 2 horas, acredito eu, mas eu mostro a vocês com números, dados, fotos, vídeos, que é possível sim fazer isso. Mas é preciso que a gestão seja participativa. É preciso que a gente fale a mesma língua. É preciso que haja uma rede de apoio articulada. É preciso que nós tenhamos regras claras. Só foi isso que foi feito lá. Um pouquinho mais adiante. Bom, quem não teve a oportunidade de ler esse livro, meus queridos, permita-me chamá-los assim. Edgar Morin é um filósofo e educador francês, e ele tem esse livro que eu acredito que é um espetáculo, A Cabeça Bem Feita, Repensar a Reforma, Reformar o Pensamento. Né? Em linhas gerais, o que ele vai dizer nesse livro? Isso que eu vou dizer aqui para vocês é um café pequeno para o que vocês irão encontrar nesse livro. Ele tem também os 7 saberes, se puderem ou se não leram ainda, né? Eu estou falando assim, eu estou falando para educador gosta de ler muito, e os policiais que aqui estão também, né? Em linhas gerais, ele vai dizer, de nada adianta que nós tenhamos escolas com estruturas magníficas se as cabeças que lá estão continuam há 10 séculos atrás. Em linhas gerais, o livro vai falar disso. A cabeça bem feita, repensar a reforma. Né? Antes de fazer qualquer reforma na parte estrutural, precisamos fazer uma reforma nos nossos pensamentos. Pois não, um pouquinho mais adiante, agora sim. Queridos, chegamos ao final desse nosso encontro, né? E para vocês, não sei, né? Cada um faz a sua avaliação. Eu acredito que, espero que tenha contribuído significativamente. Sou apaixonadíssimo por educação, né? Quem me conhece um pouco mais de perto aí, que já foram meus alunos, né? Barbosinha, da Polícia Militar, Lopes, que foi meu aluno. Já tive o privilégio de ter uma conversinha, né? Não diminuindo a conversa, foi proveitosa demais com os alunos da professora Clébia, que eu aproveito para agradecê-la, professora, por sua presença, sua atenção, estou à disposição, continuo. Né? E aí fica aí o nosso Telegram e as nossas redes sociais. Sintam-se absolutamente
à vontade para fazer as colocações que vocês acharem pertinentes. Eu sou um apaixonado por educação, vou sempre dizer isso. Estou em sala de aula, eu vou ficar até o dia que Deus me permitir, mas agora eu queria destinar esse espaço para que vocês façam as suas colocações, as suas perguntas, sugestões, críticas. Tá? Esse momento é de vocês. Muitíssimo obrigado pela atenção. Espero que tenha contribuído de alguma forma, porque esse foi o propósito que eu coloquei na minha mente e nada disso seria possível se eu não tivesse duas mulheres espetaculares, né? Para citar as três, não ser injusto com nenhuma. Professora Angélica, que nos dá o suporte aqui de todo jeito, a minha filha Maria Clara e a minha esposa Morgana, mas sintam-se todos abraçados, muitíssimo obrigado, mas agora eu quero ouvi-los, tá? Então, fiquem à vontade para fazer as colocações que vocês acharem pertinentes. Boa noite. Posso dar uma palavrinha? Boa noite, Fique à sargento. vontade, professor. Boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, pessoal, todos vocês. É um momento muito enriquecedor. Gostaria de dar parabéns pela iniciativa. Precisamos sim ter esses momentos de conversa, né, para que a gente possa amadurecer, refletir sobre essas práticas, porque não é fácil, né? Só a gente Não é que está fácil. em sala de aula e quem já passou por uma sala de aula sabe o quanto nós sofremos com relação à infraestrutura, falta de apoio social, falta de políticas públicas que valorizem a educação. E assim como você, Sargento, eu também acredito muito no poder que a educação ela pode fazer na vida do cidadão, na vida das pessoas, né? Então, mais uma vez, parabéns, foi um momento muito rico. Sou historiadora de formação. Foi um prazer, gostei muito aí do início da introdução da sua fala, fazendo a reflexão sobre os conflitos aí que perpassam, né, a história da humanidade, desde o mundo grego até os conflitos urbanos, os conflitos atuais, que a nossa vida é tecida por isso, né? Mas o que nós podemos fazer é buscar sempre o equilíbrio para poder levar uma educação de qualidade, mesmo sem recursos, mesmo sem apoio, mas acreditar, né, que é por meio dela que tudo pode ser transformado. Então fica aqui o meu abraço, nosso carinho também, seja sempre muito bem-vindo à nossa escola, sempre. Esse ano nós continuamos ainda com o ensino remoto, eu estou em sala de aula, estamos aí com novos desafios, mas que Deus nos abençoe, certo? Fiquem todos com Deus e uma boa noite. Boa noite, professora Kleber. Muitíssimo obrigado por sua intervenção. Me sinto lisonjeado com as suas palavras. A escola está remota e eu estou remoto com a senhora, viu? Não esqueça disso. Quando tiver lá em qualquer momento que a senhora quiser, é assim, quando eu entrava nas escolas, eu dizia, era bem engraçado, que eu dizia assim, quando eu, vamos usar essa expressão, lambia uma rapadura para ir para uma reunião de pais. Aí quando eu chegava lá, eu dizia, olha, eu vou dizer uma coisa aqui para vocês terem mais ou menos da ideia do meu compromisso com essa comunidade, seja ela escolar ou não, mas já que eu estava no ambiente escolar, me referindo ao ambiente escolar. Se a senhora disser que, se vocês disserem que vão, sargento, eu sou muito atarefada e tal, no sábado, o senhor sabe, tem a arrumação da casa, no domingo tem a feira. Se a senhora disser que a senhora vai estar aqui de meia-noite, eu vou chegar aqui no meu carrinho de 15 para meia-noite. Aí elas começavam a rir. Na maioria das vezes, a maioria eram mulheres, né, que participavam dos encontros, os homens eram poucos, mas, assim, a proposta continua a mesma, durante o ano letivo, em qualquer momento que a senhora achar pertinente que nós façamos uma intervenção, já sabe que pode contar comigo sempre. E eu quero ir lá conversar com os meninos, né? Quando passar esse período aí,
Se Deus Mas muitíssimo obrigado por sua presença. Espero que tenha atendido às expectativas e fico feliz com a sua fala. Assim como a senhora, não acredito em nenhuma mudança significativa em sociedade se não for pelo viés educativo, no sentido amplo da palavra. Não apenas a educação dos livros, né? Mas na formação do cidadão. E aí eu aproveito o ensejo para parabenizar a senhora e a toda a equipe da sua escola, que eu vejo o engajamento de vocês em estar sempre propiciando boas ações no ambiente escolar, né? Então, muito obrigado, professor. Eu estou à disposição. tá certo. Um abraço, viu? Tenha uma boa Até noite. mais. Boa noite. Olha aí, ó. Não posso sair sem antes responder aqui a nossa querida Angélica. Na sua opinião, o que ainda dificulta a gestão participativa na prática, né? Eu quero me remeter aqui a dois momentos distintos, né? Eu me lembro que nos meus últimos passeios, vamos dizer assim, no ambiente escolar, que era por indicação, já existia uma dificuldade que era clara, né? Na maioria das vezes, a pessoa que era indicada pela escola, ela não é uma pessoa muito bem, vamos usar essa expressão, muito benquista. E aí já estava por si só vamos dizer assim, um conflito nessa comunicação, né? Eu acredito que a gente vai estar melhoras, nós tenhamos a gestão participativa na prática, quando cada um das pessoas, dos atores existentes ali na escola, entenderem que isso não é favor, que isso não depende única e exclusivamente de uma instância superior, que a comunidade escolar, elas são se mobilizando, as coisas mudam, né? Se é gestão participativa que nós queremos nos ambientes escolares ou na sociedade como um todo, isso não irá acontecer por intermédio de uma varinha de condão. Isso tem que ser provocado. Agora, é claro, tudo dentro dos limites que a lei nos permite. E se for possível acioná-la, que assim acionemos, né? Se nós queremos a gestão participativa e na prática não está acontecendo por N motivos, a maioria das vezes são ingerências, permitam-me usar essa expressão, politiqueiras, então o que nós façamos é essa coisa fluir como de fato deveria, né? Que basta você visitar um ambiente escolar que seja regida por uma gestão participativa e você logo vai perceber que até os ares que circulam ali são diferentes, né? Provocar, Angélica, eu acho que a resposta é essa. Caso nós não tenhamos essa gestão efetiva, mas que ela seja provocada e, se preciso for, uma formalidade, né? Jocelyn está aí, bem? Ele já saiu. Já. Uhum. A gente tá com Kleber, Angélica, Morgana e eu. Bom, então, sem querer ser redundante, né, agradecer mais uma vez as perguntas que me foram feitas, pertinentes por demais, e espero que nós nos encontremos num outro momento. Até lá, fiquem todos na paz, que Deus os abençoe.